Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 755 e minguando até 535 dias, 8 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário de 755, com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 11, e com esse novo subtítulo Relação Quântica, parte 3. Acompanhem tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante que vocês façam um trabalho continuado e vejam tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário para que vocês possam ter entendimento de tudo que está sendo dito, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes deste e um blog depois. Eu também deixo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica. Eu deixo uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica, e também deixo as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus, para que você possa dar continuidade deste título, A Química Organizada da Física Quântica, fazendo essa relatividade sobre aquele título Acima das Estrelas de Deus, junto com esse título A Química Organizada da Física Quântica, certo? Este blog em específico, essa escrita, eu já tivera escrito ele bem antes, junto com Acima das Estrelas de Deus. Eu sempre me organizo, né, dentro destes blogs diários, mas quando eu vou corrigir os textos, né, preparar ele, às vezes eu acrescento muitas coisas e ele vai prolongando e ele vai odiando o dia. Então, vocês entendam que este título em específico, ele é uma continuidade daquilo que é o título Acima das Estrelas de Deus. A Química Organizada da Física Quântica é uma continuidade, certo? Se vocês não viram os 72 blogs diários, né, Acima das Estrelas de Deus, vocês vá lá, volte, veja e faça o trabalho também continuado. É muito interessante que vocês dediquem o seu precioso tempo para que vocês possam estar entendendo de tudo isso que está sendo dito, ok? Então, sempre na descrição do vídeo, para vocês fazer o trabalho de continuação e de conscientização, para que tudo isso seja produtivo em vossas consciências. Faça isso e faça por vocês mesmos. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, né? Fazendo uma mediação sobre a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Deus em Cristo, ela vai explicar 8 elementos da espiritualidade de Deus, contido dentro dessa nossa Bíblia significativa. Esses 8 elementos são astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, geografia e gastronomia, certo? Relaciona esses 8 elementos da espiritualidade da formação de Deus em Cristo para que vocês possam entender de tudo que está sendo dito, ok? Compreenda tudo isso de uma forma bem clara, bem específico, bem entendido, para que você possa entender e fazer o trabalho de conscientização junto a este blog diário. Vamos para a leitura. E quando ela confessa a inutilidade do seu marido, ela vai se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil. E se ela negar,
o seu marido, ela nega a si mesmo, e isto sim por causa do corpo expressivo do marido. Pois tudo que a esposa tem é também o corpo expressivo do marido, e tudo que o marido tem é o corpo emocional de sua mulher. Isto explica que o relacionamento compartilhado não pode ser uma objeção. Explicando o ideal do marido, a esposa não pode formar objeção contra o seu marido. Considerando o ideal da esposa, o marido não pode formar objeção contra a esposa. Ou seja, considerando o corpo emocional da esposa, o marido não pode negar esta relatividade emocional que frutifica o fruto para o marido. E considerando o corpo expressivo do marido, a esposa não pode formar objeção contra este corpo expressivo do marido. Este ideal Este ideal se aplica à união dos corpos, porém, não se aplica à desobediência nem de um e nem do outro. O ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar o ideal com a ideia compartilhado e sem objeção. A experiência reverenciam o resultado. Porém, as palavras alheias humilha o fator da relatividade objetiva, relatando assim a objeção para se fazer melhor ou pior, por palavra de objeção. E se esta esposa formar uma objeção, ela vai negar o corpo expressivo deste marido, formando assim uma objeção, e é nesta hora que ela vai trazer uma objeção que favorece o seu corpo expressivo, independente deste marido. Isto faz da esposa um corpo expressivo independente do marido. Isto pode ser bom, desde que esta esposa não humilhe o seu marido com a sua fragilidade de não ser compreendida por este marido. E como há muito usam as vossas fragilidades contra o corpo expressivo do marido, só mesmo para se fazer melhor ou pior do que este marido. Muito interessante, tudo que está sendo dito é muito produtivo se vocês dedicarem o seu precioso tempo. Volta ao blog anterior e entenda do blog anterior para vocês dar continuidade a esse que está muito agarrado. Se vocês não viram o que fora dito antes, você não vai conseguir compreender este blog em específico, né? Da relação quântica com a parte 3. Ver a parte 2 é um antes desse, está tudo na descrição do vídeo. É o primeiro blog da descrição do vídeo, é só vocês clicar no link da chave e vocês vão conseguir ver o antes. Faça isso, faça por vocês. Dedique o seu precioso tempo e vocês não perderão o vosso tempo, ok? Entenda isso. Vamos lá para a expressão livre. E quando ela confessar a inutilidade do seu marido, ela vai se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil. E se ela negar o seu marido, ela nega a si mesmo, isto sim, por causa do corpo expressivo do marido. Quando eu faço uma objeção contra uma pessoa, né, eu vou manifestar algo, eu vou manifestar. Toda objeção, ela vai manifestar algo. Se vocês tiverem muito atenção, você entenderá sobre a manifestação da pessoa, sobre aquilo que ela está dando a você. Mas para você tiver uma boa percepção daquilo que ela está manifestando, você tem que ser justo a si mesmo, você respeitar a si mesmo e não ser uma pessoa que manipule e nem se permita ser manipulado. Você tem que ser relativo ao seu corpo e entender a sua unidade. Só então você conseguirá fazer a percepção daquilo que a outra pessoa está expressando a você, certo? Ou seja, quando ela confessar a inutilidade do marido, está vendo que ela está confessando algo, né? Ela vai se opor contra o seu marido. Vê, quando ela se opõe, você já presta atenção naquilo que ela vai se opor, né? Se vai ser uma coisa justa ou injusta. Então, ela vai se opor. Então, ela manifestou algo, né? E quando ela confessar a inutilidade do seu marido, né? Ela confessou, ela vai
se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil. Útil ou inútil, veja, são duas expressões sobre a manifestação dela. Então você tem que compreender o que ela está dizendo é útil ou inútil para você, certo? Se ela quer fazer de você útil ou inútil, e se ela está fazendo uma oposição contra você, vai ser útil ou inútil para você, você tem que fazer a percepção de tudo isso, ok? Não, então, entenda isso? E se ela negar o seu marido, ela nega a si mesmo, isto sim, por causa do corpo expressivo do marido, certo? Então, dá para você ter uma percepção daquilo que a pessoa está dizendo a você, se é justo ou injusto, certo? Às vezes, o marido realmente é um inútil, pode ser, né? Sei lá, você é a pessoa inútil, explorador, tal, qualquer coisa. Pode ser também, né? Eu tenho que ouvir e fazer a percepção e me conscientizar sobre aquilo que ela está dizendo, né? E se uma vez eu não alcancei o objetivo dessa esposa, né, eu tenho que deixar ela livre. Olha, eu não posso me precipitar, eu não posso roubar, eu não posso matar por causa da minha esposa, porque senão eu vou perder o meu respeito, a minha responsabilidade. Eu não posso fazer isso. Mas aí ela achou que você não alcançou o seu objetivo, você entende que o máximo que você está dando, que você está entregando é aquilo e é pronto, eu não tenho condições, então se você não quiser passar mais por isso, está tudo bem, só vamos dividir as coisas, cada um segue o seu caminho, você é mais produtivo do que eu não sou tão produtivo como você e tal. Eu entenda isso, né? É uma forma de você resolver. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe maridos que eles são tão responsáveis naquilo que eles fazem e leva a vida da forma que ele entende, e se alguma coisa mudar, ele vai tirar a paz do marido. E muitas das vezes a pressão que ele recebe é uma injustiça e faz dele uma inutilidade. Às vezes ele ama a esposa, às vezes a esposa não reconhece que ela está sendo amada, né? E às vezes a esposa quer forçar mais o marido a ser mais produtivo. Eu não sei até quando isso vale, ok? Existe relatividade, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, não vai determinar isso apenas com expressão. Entenda isso. Então, quando ela confessar a inutilidade do seu marido, ela vai se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil. É isso que eu queria dizer. Se eu manifestei algo de alguém, certo? Se eu manifestei algo de alguém e se aquilo que eu manifeste for uma injustiça minha, essa minha ideia a qual eu confessei, ela vai voltar para mim. Por exemplo, se eu relacionar alguma coisa para uma pessoa e dizer, olha, você é inútil, certo? Se aquela pessoa realmente não for inútil, eu que sou um inútil. Eu sou inútil, não é a pessoa, é eu que sou. Porque eu estou manifestando, aquilo vai ter que apegar em alguém, porque aquela palavra manifesta, ela vai ter que servir para alguma coisa. Se não for para a pessoa que esteja do outro lado, vai ser para mim mesmo. Ela vai ter que voltar para mim. Se ela não tiver um lugar para se colocar no lugar dela, para que essa expressão se coloque no lugar dela, então ela vai voltar para mim. Então eu sou inútil porque eu não estou reconhecendo a utilidade das pessoas, eu não estou respeitando as pessoas. Então é eu que sou inútil. Se eu abrir a minha boca para confessar algo, eu tenho que ter certeza naquilo que eu estou dizendo a respeito a outra pessoa, certo? Porque se as minhas palavras for palavra em vão e for vazia, isso vai voltar para mim. Se eu tenho um jugo, se eu tenho um jugo, eu tenho que ter certeza naquilo que eu estou dizendo, porque se eu não tiver certeza, isso vai voltar para mim, ok? Entenda isso. Então, quando ela confessar a inutilidade do seu marido, ela vai se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil. E se ela negar o seu marido, ela nega a si mesmo. Isto sim, isto sim, por causa do corpo expressivo do marido, certo? Quando ela nega o seu marido, ela nega o corpo expressivo do marido.
Quando a gente entendemos que o corpo emocional está aqui, a esposa fica aqui, o marido fica na esquerda da esposa, o marido fica à esquerda, porque o corpo do marido ele é expressivo e o corpo da mulher é emocional. Tem vários blogs diários explicando de várias formas, aqui eu já estou explicando em outras situações, mas com as mesmas expressões, né? E é só vocês buscarem, se vocês estiverem vendo blogs diários, vocês não vão ter dúvida sobre o que está sendo dito. Mas aqui está o corpo emocional da esposa. Certo? E aqui está o corpo expressivo do marido, né? Um precisa do outro, eu preciso da minha esposa e a esposa precisa de mim. Se a minha esposa fazer um comigo no meu corpo expressivo, nós vamos ficar unidos e tudo vai ser acrescentado. Mas se ela fazer oposição contra o meu corpo expressivo, ela vai ficar negada. Eu só tenho que fazer a percepção e entender que a esposa, que esta esposa está dividindo a minha família, ela está, né, buscando as suas ideias independente, ela está, buscando outras fantasias sexual, outros objetivos, qualquer coisa, ok? Entenda isso. Existe muito isso dentro da sociedade. Às vezes, quando a esposa se opõe contra o marido, é por causa própria, ok? Entenda isso. Pois tudo que a esposa tem é também o corpo expressivo do marido, e tudo que o marido tem é o corpo emocional de sua mulher. Isto explica que o relacionamento compartilhado não pode ser uma objeção. O relacionamento compartilhado, tanto do marido como da esposa, não pode ser uma objeção. A esposa tem o seu corpo emocional, ela tem que dividir esse corpo emocional com o marido. O marido tem esse corpo expressivo, e o marido tem que dividir seu corpo expressivo com o marido. Ambos fazendo um relacionamento compartilhado, ou seja, aquilo que a esposa não tem, o marido tem, aquilo que o marido tem, a esposa não, aquilo que o marido não tem, a esposa tem. Pode olhar aí, né? As pessoas falam de sexo oposto, mas eu não considero sexo oposto, porque quando as coisas se atraem um para o outro, significa compartilhamento, não significa oposição, não tem nada de oposição. Sexo oposto é se for relacionamentos do mesmo sexo, aí fica oposto. Mas nesta ideia que nós estamos falando do relacionamento conjugal, não existe nada de oposto, né? Existe relacionamento compartilhado. Eu tenho algo que a minha esposa não tem e eu dou isso a ela e ela tem algo que ela tem algo que eu não tenho e ela dá isso para mim. De uma certa forma, isso chama relacionamento compartilhado. Não é nada de sexo oposto, não tem nada a ver com sexo oposto, ok? Sexo oposto são aquelas pessoas que têm os mesmos sexos. Então, explicando o ideal do marido, a esposa não pode formar objeção contra o seu marido. Considerando o ideal da esposa, o marido não pode formar objeção contra a esposa. Ou seja, considerando o corpo emocional da esposa, o marido não pode negar esta relatividade emocional que frutifica o fruto para o marido. E considerando o corpo expressivo do marido, a esposa não pode formar objeção contra este corpo expressivo do marido, certo? Então, isso bem explicado, certo? Tudo é relacionamento compartilhado. Quando é relacionamento compartilhado, eu tenho que ter consciência naquilo que eu estou dando para minha esposa e a esposa tem que ter consciência naquilo que ela está dando ao marido, fazendo um relacionamento compartilhado. Não é nada que seja uma obrigação, tem que ter consciência. Ah, eu quero fazer isso, então vamos fazer isso. Então, quando os dois querem, é isso que faz um relacionamento compartilhado, ok? Nada mais do que isso. Ou seja, nós temos a nossa consciência e ela que nos dá a liberdade de nos relacionar coisas. Pode ver aí. Você não sente vontade, prazer em estar casado com uma pessoa cruel, chata, ignorante, estúpida, violento, qualquer coisa. Então, você não vai sentir uma consciência de estar com a pessoa, você vai querer estar longe dela, né, muito longe. Então, isso não vai ter liberdade dentro do seu casamento, não vai ter relatividade. Mas quando eu tenho um relacionamento compartilhado, eu tenho consciência naquilo que eu estou dando, eu tenho consciência naquilo que eu estou recebendo, tudo fica compartilhado, tudo fica agradável, tudo fica livre, 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 tudo para tudo, para tudo. Não tem limite dentro deste casamento quando as pessoas ficam livres
de verdade, não é nada preso. "Ah, eu tenho que fazer, eu tenho", não, eu quero saber da sua consciência, o que que ela diz. Ela está disponível? Ela está dizendo isso? Porque não adianta, às vezes, você estar relacionando a uma pessoa que, né, dentro de um casamento e ela tem um outro pretendente, ela está com você e não está ao mesmo tempo, sei lá, qualquer coisa, é muito complexo isso, né? Aí, ou seja, vai ficar tudo preso. Nós temos que entender o limite, entender dessa consciência espiritual e dar liberdade sobre aquilo que as pessoas queira compartilhar com você. Às vezes ela não quer mais compartilhar com você, quer compartilhar com outro, você abençoa a pessoa da mesma forma, vai em paz, tranquilo, está tudo certo. O que vale mais é a sua liberdade, isso, o seu respeito, o seu carinho, quando você considera a pessoa, independente se ela está com você ou não, você tem que considerar, você vai considerar ela mesmo, né, da mesma forma. Às vezes, quando o casamento não deu certo e a pessoa fica com raiva porque não deu certo, é porque está focando somente nos planos objetivos. Se eu amo uma pessoa, eu tenho que preservar a consciência liberal dela, a consciência de dar liberdade. Se às vezes ela não quer ficar comigo, não, isso é uma coisa mais comum. Né? Eu não sou o cara do mundo, não é uma única pessoa que ela pode, né? Assim, enquanto ela estiver dedicando a mim, eu estou dedicando a ela, enquanto ela estiver dedicando. Mas quando ela não estiver mais dedicando a mim, né? E pronto, né? E a gente entendemos que o laço está se rompendo por uma consciência, pela liberdade, pelas mesmas liberdades que nós estamos, que nós estava compartilhando, agora ela está mudando de lado, sei lá, qualquer coisa, ok? Entenda que todos devem ser livres, ninguém pode controlar o corpo emocional das pessoas e dizer o que ela tem que fazer, certo? Tudo tem que ser uma ideia compartilhada para ser amor, para ser alegre, para ser feliz, certo? Se você foi sincero e se você não focou somente num planos objetivos, você não vai se importar quando a pessoa for embora, certo? Porque ainda você vai querer o bem dela, acredita? Eu vejo isso, né, não sei, né, em ficção científica, existe muito isso, quando o marido ama a mulher, ele nem importa, né, ele quer que a mulher fique feliz, isso representa o amor, né. Se ele tiver com ela, os 2 vai estar realizados, mas se não tiver, às vezes a pessoa focou em outra coisa, vamos ficar tranquilo da mesma forma. Mas o quê? Hoje na realidade não, por quê? Na realidade não, porque nós casamos por objeção, por coisas objetivas, né, para crescer patrimônio, né, por causa de sexo, né, eu vou ter mais sexo depois que eu caso, sei lá, qualquer coisa. Essa mente inconsciente, ela é muito delicada para entender dela, certo? Esse ideal se esse ideal explica a união dos corpos, né. Vamos entender mais uma vez, ó, e considerando o corpo expressivo do marido, a esposa não pode formar objeção contra este corpo expressivo do marido. Este ideal, né, se aplica à união dos corpos, porém não se aplica à desobediência nem de um e nem do outro, né? O que que seria a desobediência aqui neste ideia? É quando a pessoa forma objeção contra um ou outro, né? E se eu não reconhecer o corpo emocional da minha esposa, e se a minha esposa não reconhecer o meu corpo emocional, eu vou estar desviando aquilo que é a nossa união, né, e desviando para o outro lado, para o outro canto. Isso vai trazer uma desobediência de união, né? Vai trazer, porém, isto explica a união dos corpos, porém não explica a infidelidade nem de um nem de outro. A infidelidade, eu coloquei desobediência, não tem nada a ver. Desobediência, vou trocar por infidelidade. Eu acho que é uma infidelidade. Ok. Infidelidade. Por que infidelidade, não desobediência? Porque desobediência é para filho, né? No casamento não tem nada de obediência, não, sabe? É tudo liberdade, é relativo. Ah, você tem que me obedecer? Não, não tem nada disso, não. É infidelidade. O que que significa infidelidade? É quando eu estou focando em outras coisas, eu estou mudando os meus planos objetivos, eu estou desconsiderando o corpo expressivo do marido, eu estou desconsiderando o corpo emocional da esposa, isso é infidelidade, de qualquer forma, né? Muitas das vezes você não precisa ser traído sexualmente para você entender que aquela pessoa está desviando, está dividindo você dentro da sua própria casa. Você entende isso
à medida da forma que ela esteja manifestando isso, ok? Entenda isso. O ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar a ideia compartilhada e sem objeção, né? A experiência reverencia o resultado, não é? Olha só, a experiência reverencia o resultado. O que quer dizer isso, né? Ó, o ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar a ideia compartilhada sem objeção. Vamos supor que a esposa, ela atentamente não desprezou o marido, ela ouviu o marido, ela teve aquela licença, ela não desprezou, ela não trocou a palavra, não tirou, não trocou as palavras da boca do marido, porque tem a mulher hoje, ela coloca a palavra na boca do marido, é muito ruim isso, sabe? Às vezes você nem abriu a boca para falar, a pessoa é isso, é aquilo, 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 determinando tudo. Não, mas a mulher aprendeu a ouvir, ela ouviu você, o marido, ela ouviu o marido, né? Aí o que acontece? Ó, o ideal é a esposa ouvir o marido para relacionar o ideal compartilhado e sem objeção, né? Não teve objeção, eu ouvi atentamente, entendi que o marido diz. Então, essa experiência reverencia o resultado. O que é? Ouvir essa experiência reverencia o resultado. Quando a pessoa sabe ouvir, ela tem uma reverência muito grande, sabe? Eu já vi muitas pessoas que às vezes consegue falar, a fazer um monte de coisa assim calada, sabe? As palavras hoje, elas são muito inúteis, sabe? Elas servem para ideologia, servem para um monte de coisa, mas não serve para você amar a pessoa, não serve, porque são tudo o contrário. Ou seja, quanto mais você ouve, mais possibilidade você tem de entender a pessoa, de amar a pessoa, certo? Isso quando você tem uma experiência de ficar ouvindo e reverencia o resultado, você vai ter mais resultado, você vai ter mais criatividade para você relacionar coisas boas ao seu marido. E isso, quando você dá ao seu marido coisa boa, automaticamente você fica assediada por isso que você está dando, porque é isso que motiva a fertilização, é isso que faz com que os dois fiquem num clima, um ambiente bom, certo? Também depende muito do marido, né? Hoje eu foco muito naquilo que é a minha relatividade, né? E às vezes eu não entendo daquilo que as pessoas, que o marido relaciona a sua esposa, mas daquilo que eu estou tendo dito, vocês podem ter ideia exato daquilo que é a realidade, daquilo que possa ser o casamento conjugal, ok? Entenda isso. Então, olha só, o ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar a ideia compartilhada sem objeção. A experiência reverencia o resultado, porém, as palavras alheias, perfeito. A segunda parte é mais interessante é isso. Porém, as palavras alheias humilha o fator da relatividade objetiva, relatando assim a objeção para se fazer melhor ou pior por palavras de objeção. Incrível, muito bom, muito produtivo, muito perfeito. Vou ler de novo, muito bom. Vamos dar uma ênfase para isso aqui, certo? Essa escrita ela tem duas partes. Presta atenção na primeira parte e na segunda parte. Vamos lá, primeira parte. O ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar a ideia compartilhada e sem objeção. A experiência reverencia o resultado. Você tem uma experiência, você tem a reverência e o resultado. A segunda parte. Porém, as palavras alheias humilham o fator da relatividade objetiva, relatando assim a objeção para se fazer melhor ou pior por palavras objetivas. Pode olhar aí. Dentro da sociedade, o que você vai ver são a esposa fazendo objeção por palavras vazias e que muitas vezes não entende a situação do marido, daquilo que o marido está passando, né? Meu marido tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que fazer só desenhando o marido que ela quer, sabe? Os príncipes cantados que ela desenhou lá na sua infância, ainda está na cabeça dela.
Ela não entende que tudo é relativo, certo? Tudo é o tempo que eu estou vivendo com a pessoa, é tudo que eu estou entendendo. Se ela ansiar muito pelo futuro, ela vai se perder do presente. Quando ela se perde do presente, ela vai também perder da sua consciência própria e também vai perder muita coisa, sei lá. Não vai ser feliz, porque tudo que você vai ouvir dela é só murmuração, só reclamação. Ah, meu marido não é isso, não faz aquilo outro. Então, o marido do outro faz, não faz aquilo, certo? Certo? Eu não me importo se a pessoa às vezes querem fazer experiência dentro do casamento, mas certo? Compartilhe, chama o marido. Às vezes existe muito marido também que são radical, são família tradicional demais, são muito preso a essa ideia, é ruim também, sabe? Mas sei lá, né? É bom quando o marido ouvir, fazer experiência com a sua esposa, deixa a sua esposa fazer experiência, dá liberdade para ela se libertar daquilo que ela está pensando que é o correto, certo? Os outros têm, ela não tem. Deixa, faz experiência, né? Sei lá. Entenda isso. E se esta esposa formar uma objeção, ela vai negar o corpo expressivo deste marido, formando assim uma objeção. E é nesta hora que ela vai trazer a objeção que favorece o seu corpo expressivo, independente do marido, né? Você vê que tudo é um plano da esposa. Para quê? Para formar um corpo expressivo no lugar do marido, né? Quando a esposa faz uma objeção, ela está formando um corpo, criando ou formando? Está criando um corpo expressivo, né? Criando um corpo expressivo, está criando coisas do marido dela, está criando um novo marido, está criando um corpo expressivo para formar, fazer objeção com o marido, né? Quando ela cria alguma coisa contra, ela forma uma objeção contra o marido, então ela vai contra o marido para fortalecer o seu corpo expressivo, a qual ela está criando, né? Talvez se ela for, né, olhar para o lado, ela vai negar o marido dela. Beleza, eu estou criando alguém. Ah, eu encontrei aqui daquela pessoa que eu criei na espelho. Olha só essa pessoa aqui, eu encontrei. Ele tem dinheiro, tem um sexo bonito. Beleza, é essa pessoa que eu quero. Ah, larga o marido, que ele é um inútil, vai embora. Tranquilo. Entenda isso. Então, ou seja, se ela estiver fazendo isso, logo, logo ela vai encontrar alguém e que não seja o marido dela, né? Ou, sei lá, não sei, né? Entenda isso. Isto faz a esposa um corpo expressivo independente do marido. Isto pode ser bom, desde que esta esposa não humilhe o marido com a sua fragilidade e de não ser compreendida por este marido. Existe esposa que tem um seu corpo expressivo forte, realmente, que tem essa ideia de ter um corpo expressivo independente, mas você vê que ela não faz isso para humilhar o seu marido, ela faz isso por si só, né? Ela concentra a sua energia nas suas capacidades de desenvolver o seu corpo expressivo independente desse marido. E quando ela respeite o seu marido, não tem problema ela desenvolver um corpo expressivo independente do marido. Mas agora, se ela estiver fazendo isso com palavras vazias, só mesmo para humilhar o seu marido, acredita, ela está dividindo a sua família dentro da sua casa, a sua esposa está dividindo a sua família dentro da sua casa. Logo, logo ela vai te deixar e vai te trocar por um príncipe encantado, cheio de dinheiro. Acredite nisso, ok? Entenda isso. E como muitos usam as vossas fragilidades contra o corpo expressivo do marido, só mesmo para se fazer melhor ou pior que este marido. Quando a esposa se opõe por uma coisa melhor, e se ela não conseguir realmente ser melhor, ela vai ser a pior, vai ser a pior, né? Aí vai depender muito se o marido tem a capacidade de entender a sua realidade, a sua postura e entender a percepção daquilo que a esposa está manifestando. Se o marido consegue fazer bem a leitura perceptiva daquilo que a esposa está relacionando a ele só vai olhar e falar assim, ah, entendi. Uhum. Eu só tenho que ouvir. Não preciso retrucar a palavra. Se ela não é tudo isso que ela está dizendo, se ela não está, se eu não sou tudo isso que ela está me fazendo inútil, ela é a própria pessoa inútil, né? E se eu estou fazendo da minha esposa uma pessoa inútil, e se ela não é inútil, eu sou o próprio inútil. Então, quando eu tenho dúvida, eu fico calado, eu não tenho julgo para ninguém, nem quero ter julgo, cada um vive a sua vida, tranquilo, certo?
Mas o que que eu quero dizer? Eu tenho que me conscientizar e fazer a percepção, e muitas das vezes, quando você faz a percepção, você nem precisa relacionar isso à pessoa, e que se ela estiver manifestando coisas conflitosas que já vem de dentro dela, nem adiantará que você diz alguma coisa a ela, vocês vão perder o seu tempo, vocês vão gerar mais conflito sobre isso que vocês estão relacionando, por certo? Deixe as coisas indo, né? Se tiver de ser, sempre vai ser, certo? Se alguma vez ou outra você pode tentar abrir os olhos e dizer, olha, não é assim, dessa forma que você está falando, certo? Eu entendo de uma outra forma, né? Se ela não te ouve, nem adiantará você falar para ela a forma que você entende, acredita. Muita esposa que não ouça o seu marido. E depois fica, muitas das vezes, lamentando pelas suas fragilidades, né? De não ter ninguém, né? Para que possa, sei lá, é muito delicado hoje. É só vocês olhar para dentro da sociedade, fazer as suas percepções e fazer essas conexões sobre, né, uma relatividade sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre a formação de Cristo em Deus, formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, tudo bem claro, só para que vocês possam entender das particularidades de tudo que está sendo dito, certo? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for útil a você. Se você falar, nossa, isso foi muito bom, muito produtivo, eu entendi tudo que está sendo dito, né? Eu já tive experiência dessa forma. Isso é muito explicativo, né? Então vocês sinaliza esse vídeo, se inscreva nesse canal. Eu sempre coloco vídeo todos os dias, 19 horas, eu libero um vídeo no canal do YouTube para que vocês possam estar ouvindo dessa voz. Vocês, se fizerem isso, vocês não vai perder o seu tempo, mas só faça isso realmente se essa voz estiver servindo você, se você sentiu que eu sou um servo, né, que você um, possa estar entendendo da palavra de Deus. Então, vocês relacionem isso tranquilamente, você faça isso na relatividade de ser, de estar sendo compreendido, de compreender tudo que está sendo dito, ok? Só faça isso realmente se for a sua realidade, se for a seu entendimento. Obrigado pela força. A força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.